Olá, nesse vídeo irei mostrar como efetuar login como professor na sala de aula virtual. Então, abrindo a sala de aula virtual, você clica em professor, faça seu login aqui, digitando seu nome e a sua senha institucional. Muitos de vocês irão se deparar com esse problema, ou seja, a tela em branco que carrega infinitamente. Voltando aqui na sala de aula virtual, vocês vão ver que um aviso de pop-up bloqueado apareceu. Basta clicar, selecionar sempre permitir pop-ups e redirecionamentos e apertar concluído. Agora, tentando efetuar login novamente, não mais iremos nos deparar com esse problema, ou seja, já consigo efetuar o meu login normalmente. Clicando em microfone, um aviso de permissão de uso do microfone se abrirá. Clicando em permitir, você concede as permissões e um teste de áudio se inicia. Basta você falar qualquer coisa e ouvindo seu fone de ouvido, se você consegue se ouvir. Caso você consiga, clique em sim. Agora, já estamos na sala de aula e para ativar meu microfone, basta clicar em falar. Parece que o Everton já está aqui na sala de aula. Everton, você me ouve? Everton está digitando e ele diz, eu te ouço perfeitamente, porém não consigo habilitar meu microfone. Como que eu habilito? Everton, no canto inferior da sua tela, debaixo do quadro branco, você vai ver que tem um microfone, um telefone e um símbolozinho de câmera. Você pode clicar no microfone, por favor? Consegue me ouvir agora? Consegue falar? Olá, você me ouve, Júnior? Agora sim, Everton. Então, é assim que você vai ativar seu microfone sempre que a gente entrar na sala de aula, tudo bem? Perfeito então, Júnior. Então, Everton, você tem alguma dúvida sobre a sala de aula? Júnior, eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim referente às funcionalidades do quadro branco. Eu consigo colocar algum tipo de texto, algum tipo de figura geométrica dentro desse quadro branco? Consegue, Everton. No canto direito do quadro branco você vai ver que existem alguns ícones, né? Então, clicando em ferramentas, você pode usar tanto texto quanto linhas e algumas formas geométricas, como elipse, triângulo, retângulo. Também pode usar o lápis para desenhar livremente. E, dando zoom nesse quadro branco, você pode selecionar a mãozinha chamada mover para direcionar o foco do quadro, certo? Também é possível desfazer as anotações do quadro uma a uma. Clicando nessa setinha, você remove uma por vez. Ou, se preferir, clica na lixeira e todas desaparecem. Perfeito. Só para ver se eu entendi então. Eu utilizo o quadro branco, né, no caso como texto, ou as figuras geométricas. Se eu quiser apagar a última interação que eu fiz no quadro, ou seja, uma única interação, a última, eu clico na setinha e venho movendo, né, da última até a primeira. E Exatamente. se eu quiser apagar totalmente tudo que está no quadro, eu clico na lixeira, né? Exato, exato, isso mesmo. E também embaixo da lixeira Perfeito. você vai ver que existe um botão chamado iniciar modo multiusuário. Clicando nele, todos os que estão na sala têm acesso ao quadro. Ó, eu estou vendo o seu cursor. Todo o desenho que você Perfeito. está fazendo usando o lápis, eu consigo acompanhar daqui. Você também consegue acompanhar provavelmente o meu nome e os desenhos que eu estou fazendo, certo? Estou acompanhando, sim. Legal. Então, esse botão basicamente libera o quadro branco para todos os usuários da sala. Clicando em sair do modo multiusuário, novamente, só eu tenho acesso ao quadro e eu posso desfazer as anotações ou apagar todas de uma vez. Eu vi que o meu aqui está bloqueado mesmo, exato. Agora, Everton, eu vou te mostrar um outro recurso muito interessante da sala de aula. Clicando no maisinho azul, no canto esquerdo, embaixo do quadro branco, tem a opção iniciar uma enquete. Então eu vou clicar nesse botão e aí eu vou te fazer uma pergunta. Everton, você está entendendo o que eu estou falando até aqui ou não? Provavelmente apareceu uma opção aí na sua tela de sim ou não e você respondeu, como já aparece aqui para mim. Everton respondeu que sim, certo? Ou seja, toda vez que eu crio uma enquete, eu posso criar uma enquete tanto em termos de sim ou não,
em termos de verdadeiro ou falso, de AB, ABC, ABCD e ABCDE. Também posso fazer uma enquete personalizada, então vou fazer outra pergunta para você. Vou escrever as alternativas. Everton, eu vou lançar uma outra enquete. Você poderia me responder qual navegador você está usando nesse momento? O Everton está usando o Chrome e o Firefox. Então, como vocês podem ver, o Everton está conectado em 2 dispositivos, o que é possível também. E legal, Chrome e Firefox. Eu também posso compartilhar esse resultado dessa enquete com os participantes da aula, clicando em publicar resultados da enquete. Vocês podem ver que no lado direito do quadro branco aparece o resultado para que todos possam ver. Usando a ferramenta do lápis, eu posso inclusive destacar esse resultado. Júnior, como que eu faço para apresentar um PowerPoint ou um PDF para os meus alunos? Bom, no canto inferior esquerdo do quadro branco tem um símbolo de mais. Você clicando nele, você tem a opção carregar uma apresentação. Clicando em carregar uma apresentação, você pode escolher um arquivo do seu computador. Vou começar ilustrando com um PowerPoint. Eu seleciono o arquivo desejado e clico em enviar. Em breve esse arquivo vai aparecer para você aí, Everton. Quando você conseguir visualizar, você pode me dar um OK, tá? Bom, se for uma apresentação que está escrito Blocks Taxonomia, eu já consigo visualizar assim, Ótimo. Júnior. Então, nas setas logo abaixo da apresentação, o professor consegue mudar os slides, bem como dar um zoom. Pode usar as ferramentas que foram mostradas antes para destacar algum trecho, enfim, para circular alguma coisa, certo? E, caso o professor queira apresentar um PDF, a gente volta em carregar uma apresentação, seleciona o PDF desejado e novamente clique em enviar. Você consegue visualizar o PDF agora? Visualizo sim. Ótimo, também é possível dar zoom e passar as páginas nesse menu de navegação, certo? Também é possível que a gente deixe esse PDF em full screen para facilitar a leitura, certo? E caso você queira voltar para o quadro branco, a gente volta em carregar uma apresentação e seleciona o default.pdf nesse botão aqui, apertando confirmar, o quadro já volta. Outra coisa interessante é que os arquivos compartilhados, como por exemplo o PDF, no caso esse é um artigo, Atuação dos Neurotransmissores, você consegue disponibilizá-lo para download para os alunos. Basta selecionar essa opção permitir download da apresentação. Então eu vou fazer um teste. Vocês podem ver que no canto esquerdo da tela já aparece um símbolo de download, onde clicando o aluno efetua o download. Everton, aparece para você esse símbolo aí? Aparece, cliquei aqui e já baixou no meu computador. Legal. Agora vamos voltar para o quadro branco e prosseguir para as próximas dúvidas. Júnior, uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte. Se eu estiver apresentando um PowerPoint, né, para os meus alunos, alguma coisa do tipo, e eu perceber que o áudio de algum aluno está atrapalhando na minha linha de raciocínio, tem como eu mutar esse aluno ou a sala toda? Ótimo, boa pergunta, Everton. Então, para responder a essa pergunta, eu vou falar sobre outras coisas também, vou aproveitar. Então, primeira coisa aqui no canto esquerdo, na seção usuários, vocês podem ver que existem usuários que têm o ícone quadrado e usuários com ícone redondo. Qual que é a diferença? Todo aluno, quando acessa a sala de aula virtual, vai aparecer com o ícone redondo, e professores com a senha institucional aparecem com o ícone quadrado, como eu aqui e o Everton, certo? Mas também tem o Everton com o login de aluno. E vamos supor que o áudio do Everton esteja aberto enquanto eu estou apresentando um PowerPoint, um PDF. Clicando em cima do nome, a gente tem algumas ações possíveis. Primeiro, eu posso iniciar um bate-papo privado, alertando o Everton que o microfone dele está aberto, ou mandando outra coisa também, isso é só um exemplo. Também posso silenciar o usuário, ou seja, clicando aqui, vocês podem ver que o microfone dele já aparece como mutado, ele não consegue mais falar. Posso voltar a desbloquear o microfone do Everton. E
Em alguma outra ocasião, vamos supor que esteja acontecendo uma apresentação de seminário entre os alunos e esse aluno precise compartilhar uma apresentação PowerPoint ou um PDF com a sala. Então eu posso clicar em tornar apresentador e agora o Everton, aluno, terá a permissão de carregar uma apresentação, ou seja, esse botãozinho de mais que eu mostrei anteriormente, fazendo o caminho de carregando uma apresentação PowerPoint, agora o Everton também consegue fazer. Ficou claro, Everton? Ficou sim, Antônio. Muito obrigado pela explicação. Imagina. Também tem outras coisas, né, que eu posso mostrar. Do lado de usuários, na engrenagenzinha, a gente pode clicar e existe a opção de colocar a sala inteira no mudo. Então, clicando em colocar todos em mudo, ninguém da sala mais consegue falar, certo? Também posso tirar a sala do mudo, ou seja, todos conseguem voltar a falar agora. Inclusive, o meu microfone eu preciso liberá-lo depois de voltar do mudo. E existem algumas outras opções. Então, vamos lá, uma a uma. Restringir participantes. Clicando aqui, algumas restrições poderão ser configuradas. Então, o compartilhamento de webcam poderá ser liberado ou não. Ver o webcam de outros participantes, liberado ou bloqueado. Compartilhamento de microfones. Envio de mensagem pública. Envio de mensagem privada. Edição de notas compartilhadas. Mais adiante a gente vai explicar o que é isso também. E a opção de visualizar outros participantes na lista de usuário. Tudo isso poderá ser liberado ou bloqueado. Basta clicar aqui e aplicar as permissões e restrições. Voltando para a engrenagem, temos a opção de salvar o nome dos participantes, ou seja, clicando nesse botão, um arquivo TXT é gerado com a lista de todos os usuários presentes, seja para usar como lista de chamada ou enfim. Voltando para a engrenagem, nós temos algumas outras opções também, como por exemplo a criação de salas de apoio. O que seria a criação de salas de apoio? Então, Everton, vamos supor que você queira propor uma atividade em grupo para sua sala e para isso precisa dividi-la em alguns subgrupos, né? Então você clica na engrenagem que eu mostrei ao lado de usuários e clica em criar salas de apoio. Você conseguiu visualizar por aí? Sim. Ótimo. Então, agora em salas de apoio, você precisa setar algumas configurações. Então, o número de salas, supor que eu queira somente 2 salas, ou seja, essa sala principal se dividirá em 2 outras salas ou subsalas, né? Eu consigo selecionar o tempo de duração dessas salas temporárias, ou seja, 10 minutos, ou 15, ou 20, aí fica ao critério do professor. Consigo distribuir esses alunos, seja arrastando o nome deles, um para cada sala, ou também existe a opção de distribuí-los aleatoriamente, certo? Então, é feita uma distribuição aleatória, ou também eu posso permitir que o usuário escolha a sala de apoio que ele quer entrar, clicando aqui, e aí o aluno poderá selecionar qual das salas ele quer entrar, certo? Sei que você fez uma pergunta muito menor que essa, mas eu aproveitei o embalo. Ficou claro, Everton? Ficou claro, muito bacana. Bacana. Legal. Júnior, eu percebi que PDF e PowerPoint eu consigo, né, apresentar para os meus alunos. Tem essa opção de apresentar algum tipo de vídeo também? Tem sim, Everton. Então, clicando novamente no símbolo de mais, no canto inferior esquerdo do quadro branco, a gente clica em compartilhar um vídeo externo. Aqui você consegue compartilhar um vídeo através da URL do mesmo. Então, vou abrir o YouTube a fins de exemplo. Suponhamos que eu queira compartilhar o vídeo do Chopin. Eu abro o vídeo, copio a URL desse vídeo e colo nesse campo aqui. Clicando em compartilhar vídeo, você verá que na sua tela provavelmente já se iniciou o vídeo que eu selecionei. Consegue ver e ouvir o vídeo? Consigo sim, Júnior. Ótimo. Então, a qualquer momento o professor também pode pausar. E o mais interessante, o aluno também consegue pausar e dar play a qualquer momento do lado de lá, sem interferir na apresentação do vídeo para os demais participantes. Então, isso responde a sua pergunta? Responde sim, Júnior. Muito obrigado. Legal, bacana. Então, aproveitando aqui também, outra funcionalidade que eu não mostrei ainda é a funcionalidade de notas compartilhadas. Então, vamos supor que esse mesmo vídeo eu quero que o aluno reassista ou assista novamente na casa dele, como lição de casa. Eu posso vir aqui em notas compartilhadas, colar o URL desse vídeo,
e fazer uma observação. Assistam até segunda-feira que vem, certo? Bem como fazer algumas perguntas, quem foi Chopin, por exemplo. E, sem querer viajar mais, essas perguntas ficam compartilhadas com os alunos presentes na sala. Também é possível exportar ou importar o arquivo clicando nesse botão em texto puro ou HTML, certo? Clicando em texto puro, vocês vão ver que o arquivo TXT já é baixado aqui e eu tenho acesso a essas notas que foram compartilhadas com os alunos durante a aula. Everton, no canto esquerdo da sua tela você tem a seção Notas Compartilhadas. Você consegue abrir? Sim. Legal. E você já tem acesso tanto ao URL que eu compartilhei quanto às perguntas, certo? Perfeito. Ótimo. Então, essa é mais uma das funcionalidades. Inclusive, você escreveu OK aqui, né? Exato, acabei de escrever aqui. Legal. Então, todos podem contribuir com anotações, ou com perguntas, ou com respostas. Júnior, muito bacana, compreendi, tá? Tudo aí que você me explicou. Eu queria tirar uma dúvida. Tem alguma outra dica que você possa me dar para melhorar a minha navegação na plataforma? Legal, Everton. Na descrição desse vídeo você vai encontrar as configurações mínimas para um bom funcionamento da sala de aula virtual, seja em termos de processador ou de configurações básicas para que tudo funcione da melhor forma. Sobre dicas de cunho mais prático, assim, eu tenho uma. É muito bom que tanto professores quanto alunos utilizem fone de ouvido com microfone. Por quê? Imagina que o microfone do aluno fique capturando o próprio áudio que ele está ouvindo, e isso gera aquela microfonia chata, irritante, ou aquele delay, aquele eco gigantesco na sala de aula que pode atrapalhar todo mundo, né? Então, uma boa prática é o uso do fone com o microfone. E também é interessante que todos fiquem atentos às diversas variáveis que existem nesse processo de conexão de webcam, de microfone. Por quê? Porque está em jogo não só o servidor da sala de aula virtual, mas também a velocidade da internet do aluno que está utilizando, a velocidade da internet do professor, bem como o processador da máquina do professor. Então é muito bom que as pessoas, que os participantes tenham um bom senso no número de webcams ativadas e, enfim, essas são dicas básicas. Espero que responda um pouco da sua pergunta. Respondeu sim, Antônio, muito obrigado. Então, para encerrar, não nos vimos um ao outro ainda até agora. Vou pedir para que você ligue a webcam, Everton. Eu vou aproveitar para mostrar como isso é feito. Então, clicando aqui no ícone da webcam, é um aviso pedindo a permissão de acesso à sua webcam vai aparecer. Basta clicar em permitir. Logo, a webcam já foi localizada, aqui já aparece minha imagem e eu clico em iniciar compartilhamento. Então, aparece tanto a imagem do Everton quanto a minha imagem, certo? Então é possível também ampliar a imagem do Everton clicando nesse ícone, Everton, e também é possível ampliar a minha imagem clicando nesse ícone. Então é isso. Espero que tenha colaborado. Até a próxima. Até a próxima, um abraço.